Tem um superchat do Isaac Santo. Muito obrigado, querido. E ele tem uma pergunta, ó. Como se dará a ressurreição, tendo em vista que o corpo se decompõe? Deus restaurará as pessoas em sua essência como? Seremos nós mesmos? Muito boa pergunta. Primeiramente, Isaac, temos que lembrar que assim como Deus fez o nosso corpo do pó da terra, ele pode refazê-lo do pó da terra. Ele vai usar a mesma matéria-prima, diríamos assim, né? Então, se ele usou esta matéria-prima uma vez, não há um porquê de ele não conseguir usar esta matéria-prima por uma segunda vez e, com ela, devolver a nossa essência, a nossa personalidade. Então, Gênesis 2:7, né, diz o seguinte, depois eu vou ler 1 Coríntios 15. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus forma o homem do pó da terra, molda aquele boneco, aquela argila, de forma perfeita, como um grande escultor mestre. E aí o que faz a diferença é o sopro de vida, que é o espírito, de acordo com o original, né? É o alento de vida. E aí o homem se torna uma alma. Veja, o homem não tem uma alma. Deus não colocou uma alma dentro do ser humano. Ele colocou o espírito, que é o alento de vida, e o homem se tornou alma. Então, ser alma e ter alma são duas coisas muito diferentes, né? E o primeiro homem foi feito dessa matéria-prima, e os demais serão refeitos dessa mesma matéria-prima. E terão corpos espirituais, ou seja, corpos transformados, de natureza espiritual. Não quer dizer que nós seremos imateriais, tá? Isso não existe na linguagem bíblica. Isso é um ensinamento, uma existência imaterial, é um ensinamento espírita, tá? Uma existência imaterial no mundo espiritual. Isso é ensinamento espírita, não é ensinamento bíblico. A Bíblia ensina que o corpo é espiritual, nós poderemos conhecer as pessoas no céu, como diz Mateus 8:11, poderemos nos alimentarmos, como Jesus deixou ali ensinado em Mateus 26:29, então seremos pessoas reais. E 1 Coríntios 15, Paulo, leia todo o capítulo, tá? Mas Paulo diz assim, ó. Respondendo aos coríntios, porque eles estavam duvidando da ressurreição, tá? Aí eu vou ler aqui o capítulo 15, a partir do verso 35. Você pode ler do verso 1 até o 58, tá? Que vai ser bem esclarecedor para você. Verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Veja, não pense que isso aqui é uma ofensa para você, tá? Não, isso aqui Paulo está dizendo para eles que negavam a ressurreição do próprio Cristo, a ressurreição e, consequentemente, de Cristo, tá? Então ele está falando aqui para eles especificamente, mas você vai se aproveitar do conhecimento que ele deu em repreensão a eles. Em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Ou seja, aparentemente, para a semente nascer, primeiro ela tem que morrer, né? Tem que ser enterrada. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma dessas sementes o seu corpo apropriado. Olha que comparação interessante. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Veja, não é uma coisa imaterial, né? E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção.
Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então a ressurreição será desta forma. Deus vai ressuscitar da mesma matéria-prima, pó da terra, e assim como ele deu uma identidade e deu sentimentos a Adão, colocando nele o fôlego de vida, ao Deus colocar de volta o fôlego de vida ao espírito, além de dar vitalidade ao nosso corpo, ele vai devolver a nossa identidade pessoal. Tá bom? Em resumo, seria isso. Deus, Jesus Cristo, terá as primícias em tudo, certo? O número de salvos será maior que os condenados? Sabe, Amarildo, esta é uma questão para a qual eu ainda não tenho uma resposta definida. E vou lhe dar a razão. Se a maioria das pessoas se perderem, para alguns, não necessariamente para mim, mas para alguns, e isso me deixa, obviamente, com uma pulguinha atrás da orelha, se a maioria das pessoas se perder, poderíamos imaginar que o plano da salvação não foi tão eficaz. Mas tem um detalhe. Apocalipse capítulo 20, versos 8 e 9, fala que os perdidos são como a areia do mar. E em Mateus 7, 13 e 14, Jesus fala que poucos são os que entram pela porta estreita e muitos pela porta larga, que leva à perdição. Então, a princípio, dá a entender que serão mais perdidos do que salvos. Mas como alguns pensam que se o número de perdidos for maior do que de salvos, isso indicaria que a cruz não foi tão eficaz, eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha e não chego ainda a uma conclusão a respeito desse assunto. Tá? É um assunto que eu tenho que estudar mais e vou fazê-lo para eu chegar numa conclusão definitiva. Tá bom? Mas eu apresentei para você essas duas possibilidades para você fazer a sua avaliação. Tá? Eu, particularmente, mesmo que a maioria das pessoas se perca, eu não vejo ineficácia na cruz. Por quê? Porque a cruz deu a oportunidade para todos, mas nem todos vão querer. E Deus não pode levar ninguém para o céu pelo colarinho. Não é? Mas esse é um assunto que realmente ainda não tenho uma resposta definitiva. Tá? Tenho uma tendência para um lado, mas não bato o martelo. Quando eu conseguir bater, nem que seja um pouquinho do martelo, eu farei questão aí de gravar um vídeo, dar uma resposta para você, tá bom, meu irmão?